Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar um problema de calcular a interseção entre dois planos. Então a ideia é a seguinte, como nesse exemplo aqui são dados dois planos, a gente quer determinar a interseção, né? π1 interseção π2. E o que a gente tem que fazer é resolver alguns sistemas de equações, tá? Então vamos fazer o item A. Aqui ó, eu tenho dois planos π1, é o plano x mais 2y mais 3z menos 1 igual a 0. π2 é o plano x menos y mais 2z igual a 0. Bom, isso aqui, né, ele vai estar relacionado com o conceito de oposição relativa, né, de dois planos. Vou colocar as equações aqui dos dois planos. Então esse aqui é o plano π1. Aí o plano π2 tem essa equação geral aqui. Se olhar aqui, ó, eles têm uma interseção nesses dois planos. E aqui dá para achar a interseção. A interseção dessa reta. Essa reta azul aqui, ó. Então o que acontece? Das dois planos, quando eles possuem interseção não vazia, essa interseção é uma reta, tá? Se os planos forem distintos, né, diferentes, e vai ser o próprio plano se os dois planos forem iguais, tá? Nunca vai acontecer da interseção de dois planos, por exemplo, ser um ponto. Esse caso não ocorre. Sempre a interseção entre dois planos vai ser ou vazia, quando os planos forem paralelos, ou uma reta, como aconteceu nesse caso, ou em outros casos, última possibilidade é que eles sejam iguais, tá? Posso ser que eu dê duas equações que representam o mesmo plano. Então, quando você calcula a interseção, você vai ter todo o plano, tá? Então, vamos fazer o item A. Então, eu já sei que a interseção desses dois planos é uma reta, tá? Então, ó, aqui nós temos duas equações gerais. Então, basicamente, a gente vai só resolver o sistema de equações que dado por essas duas equações, tá? Então, a gente precisa resolver esse sistema aqui, ó. X mais 2y mais 3z menos 1 igual a 0. X menos y mais 2z igual a 0. Então note que esse sistema tem três variáveis e duas equações, né? Então o que a gente consegue fazer aqui é o quê? Escrever duas dessas variáveis em termos de uma terceira, tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever tanto x quanto z em termos de y. Então na primeira equação ali, ó, na equação 1 aqui, ó, eu vou isolar o x. A primeira equação é x mais 2y mais 3z menos 1 igual a 0. Então x vai ficar 1 menos 2y menos 3z. Agora vai na segunda equação e isola o y. Desculpa, vou isolar o z. Então aqui implica que 2z é y menos x, né? Só que o x, ó, a gente tem aqui, ó, ele é 1 menos 2z menos 3z. Então vou substituir aqui no lugar do x, tá? Então 2z fica y menos 1 menos 2y menos 3z. Então 2z vai ficar y menos 1 mais 2y mais 3z. Tá, ó, esse sinal de menos aqui, então você tem que pegar o oposto de todas as parcelas dentro dos parênteses, né? Então só chegar aqui 2z
3y tem z aqui não, tem esse z e tem esse z aqui, ó. Então 3z menos z. Vou deixar z do lado direito, né? Então vai ficar do lado esquerdo, vai ficar... Vamos fazer assim, 2z menos 3z menos z igual a 3y menos 1, né? Então z é 1 menos 3y. Então, ó, consegui escrever o z dependendo só de y. Tá? Falta o x. O x ainda depende do y e do z. Então, como a gente já tem o z dependendo só de y, você substitui aqui, no final você vai ter x escrito em termos apenas de y. Então, volta lá e substitui. Então, o x é 1 menos 2y menos 3z. Então, x fica 1 menos 2y menos 3 vezes 1 menos 3y, né? Não, no lugar do z coloquei 1 menos 3y. Então x fica 1 menos 2y menos 3 mais 9y. Isso implica que x é 7y menos 2. Então agora eu tenho escrito x, y menos z em termos de y, né? Então x é 7y menos 2, y é y e o z é 1 menos 3y. Então, o que a gente provou foi o seguinte. Portanto, um ponto P de coordenadas x, y, z está na interseção entre desses dois planos, se e somente C, P da forma... Então, o x, a gente acabou de achar, é 7y menos 2. O y tá livre, né? E o z é 1 menos 3y. Por quê? Porque se um ponto P de coordenadas x, y, z está nessa interseção, o x e o y, z satisfazem esse sistema. A gente viu que quais são as soluções desse sistema. Basta pegar z dessa forma, né, como sendo 1 menos 3y, x da forma 7y menos 2, e deixar o y variar à vontade. Para cada y real que eu jogar ali, eu tenho uma solução. Tá? Ou seja, todo ponto dessa forma, na verdade vai dar uma reta, né? Se você olhar, quando a gente isolou o y aqui, na verdade, é como eu estou isolando o parâmetro lá da equação. Tá? Então, desse modo, o que é a interseção entre os planos P1 e P2? É o conjunto formatoso de YZ, tais que x é 7y menos 2, y é igual a y, z é 1 menos 3y. Então, acho que quando eu escrevi assim, ó, na verdade aqui por trás está a equação, o sistema de equações paramétricas, né, da interseção, tá? Para ficar mais usual, a gente vai trocar o parâmetro pelo t, que é o que a gente usa geralmente para uma reta, tá? Mas mandar um P1 interseção P2 é uma reta. Que coincide com o que a gente viu aqui, né? Essa reta azul aqui, ó, é a interseção dos dois planos, tá? Que é justamente essa reta tem essas equações paramétricas. Bom, vamos resolver agora o item B. Agora o plano P1 tem a equação geral x mais y mais z menos 1 igual a 0.
E o plano P2 tem a equação geral x mais y menos z igual a 0. Então é só seguir esse receitinha de bolo, né? Então a gente precisa, né, resolver. Então você pegar as duas equações e montar um sistema. X mais y mais z mais 1 igual a 0. X mais y menos z igual a 0. Então tem que resolver esse sistema. Tá? Eu vou escrever. Aí de novo, você escolhe uma variável para você escrever outras duas em termos dela. Tá? Vou fazer igual anterior. Vou escrever x e y ambas em função de y. Então na primeira equação a gente tem que x mais y mais z mais 1 é igual a 0. Então x fica menos y menos z menos 1. Desculpa, eu copiei errado, né? Aqui é menos 1, tá? A equação é x mais y mais z menos 1, tá? E a do P2 é x mais y menos z. Então, eu errei ali. Então isso aqui fica assim, né? Acho que do jeito que tá, o x depende do z ainda. Então agora a gente vai fazer isso que eu acabei de achar. Vamos pegar isso que eu acabei de encontrar aqui, que tem amarelo. Vou substituir na segunda equação. Então x mais y menos z igual a 0. Isso implica que 1 menos y menos z mais y menos z igual a 0. Menos y mais y dá 0. Então isso aqui fica 1 menos 2z igual a 0. Você vai chegar aqui, z é meio. Beleza, eu tenho z, o z é constante, né? Então não tem problema. Então agora eu pego, volto nessa equação, substituo o z por meio. Aí eu vou obter o x dependendo só de y. Tá? Então x é 1 menos y menos z. Então x é 1 menos y menos meio. Então x vai ficar meio menos y, né? Porque 1 menos meio dá meio, né? Então, escrevi o x e o z em termos de y, né? Então z é meio e o x é meio menos y. Então quem é a interseção entre π1 e π2? Então como eu consegui isolar duas variáveis em cima da terceira, né? Você vai ter que essa interseção é uma reta. Tá? Lá, x é meio menos y. Só no lugar do y vou mudar a letra, usar o parâmetro mais usual aí que a gente anda utilizando, que é o t. O y está livre, né? Então y é t. E z é meio. Então essa interseção é uma reta. É essa reta, né? Tá. Uma GeoGebra. Vou mostrar isso aqui. Um plano é x mais y mais z menos 1 igual a 0. É esse plano aqui, ó. Esse é o π1. O π2 é o plano x mais y menos z igual a 0.
Deu outro plano ali. Aí aqui eu determino a interseção deles. Deu essa reta, né? Acho que essa reta, o Z dele é constante igual a meio, né? Isso significa o quê? Que ele é uma reta paralela ao plano XY, né? De altura meio, né? Em relação ali ao eixo Z. De novo aqui nesse exemplo, a interseção deu uma reta. Tá? Bom, gente, vamos resolver agora esse sistema de equações aqui, ó. Né? O item C, na verdade, né? Mais pra frente a gente vai aprender a ver as posições relativas. Então a gente nem precisaria, só olhando para a equação, na verdade, a gente consegue dizer que esses planos são paralelos. Consequentemente, a interseção deles é vazia. Por que eu sei fazer isso? Isso a gente vai aprender mais pra frente, tá? Olha os coeficientes do x, do y e do z. Aqui, ó, é 1, 1, 1. Né? Do plano P1, os coeficientes são 1, 1, 1. No plano P2, os coeficientes são 2, 2, 2. Então eles são múltiplos, né? Então isso implica que os planos são paralelos ou iguais. O que acontece? Se eu multiplicar menos 1 por 2, vai dar menos 2, que é diferente do menos 1. Então os planos são paralelos distintos. Tá? A gente vai aprender isso nas próximas aulas, tá? A análise, como é que funciona. Mas por enquanto, então a gente já sabe que eles são paralelos, né? Vamos fazer as contas aqui. Vamos procurar a interseção. Então assim, já sabendo que essa interseção vai ser vazia, quando eu vou montar, eu tenho que montar, quando eu montar o sistema, certeza que esse sistema não vai ter solução, tá? É o que a gente espera. Então x mais y mais z menos 1 igual a 0 é o P1. O P2 é 2x mais 2y mais 2z menos 1 igual a 0. Tem que resolver esse sistema aqui. Aí na equação 1, vou isolar o x. Então x mais y mais z menos 1 é igual a 0. Isso implica que o x fica 1 menos y menos z. Agora eu vou substituir isso que eu acabei de encontrar na segunda equação. Então é 2x mais 2y mais 2z menos 1 igual a 0. Isso implica que 2 vezes 1 menos y menos z mais 2y mais 2z menos 1 igual a 0. Então aqui vai ficar 2 menos 2y menos 2z mais 2y mais 2z menos 1 é igual a 0. Aí aqui, olha só, vai ficar 2y menos 2y, 2z menos 2z. Vai sobrar 2 menos 1 lado esquerdo. Então 2 menos 1 dá 1. E do lado direito dá 0. Tá? Ou seja, esse sistema aqui não admite solução. É um sistema incompatível, onde a interseção entre os planos é um conjunto vazio. Portanto, o sistema não admite solução. Logo, a interseção entre os planos P1 e P2 é o conjunto vazio. Isto é, quando que a interseção entre dois planos é vazia? Quando os planos são paralelos, tá? Vamos aqui, ó. Bom, vamos falar. Os planos são x mais y mais z menos 1 igual a 0. E o outro é 2x mais 2y mais 2z menos 1 igual a 0.
Um zoom aqui. Ó, dá pra ver certinho que eles são paralelos, né? Eles não têm interseção. A interseção deles é vazia. Bom, agora vamos resolver entender, ó. Então, quero a interseção entre o plano x mais y mais e menos 1 igual a 0 e o plano π2, que é o plano 3x mais 3y mais 3e menos 3 igual a 0. Tá? Só de bater o olho nas equações eu afirmo para vocês que esses planos são iguais. Como é que eu sei isso? É fácil. A equação do plano π2, ó, é 3 vezes a equação do plano π1. Tá? Essa é uma relação entre as equações gerais de um plano, tá? Se eu tenho uma equação geral de um plano, qualquer múltiplo dessa equação é uma equação que representa o mesmo plano. Tá? E duas equações gerais de um plano que representem o mesmo plano, né? Uma é múltiplo da outra. Tá? Então eu vou cair no sistema, né? Quando eu vamos montar esse sistema dessas duas equações e vamos ver o que dá. É esperado que o sistema seja indeterminado, né? Ele possua infinitas soluções. Então vamos lá, nosso sistema é x mais y mais z menos 1 igual a 0, 3x mais 3y mais 3z menos 3 igual a 0. O que acontece? Aí qualquer ponto que satisfaça a primeira equação também satisfaz a segunda, né? Essas duas equações são equivalentes, né? Uma é múltiplo da outra. Não é só pegar x, y, z, tá? Que x, y e z menos x mais y mais e menos 1 dá igual a 0. Se eu substituir essas coordenadas na terceira também vai dar 0, ó. Pega, por exemplo, ponto 1, 0, 0. Se eu substituir na primeira equação vai ficar 1 mais 0 menos 1, que dá menos 1 igual a 0. Então esse ponto está na primeira equação, satisfaz a primeira equação, né? Automaticamente satisfaz a segunda também, né? Porque daí vai ficar 3 vezes 1, 3, mais 0, menos 3. Tá? Esse sistema, então, ele é indeterminado, né? Esse sistema é equivalente a essa equação aqui, ó. Sempre está resolvendo um sistema de equações. Aí você tem uma equação é múltipla da outra, né? Na verdade vale mais. Se uma equação é LD, uma combinação linear das outras, você pode jogar essa equação fora. Ela não faz diferença para resolver esse sistema, tá? Então, resolvendo essa equação, eu já resolvo esse sistema. Não tem o que fazer, tá? Então, todo ponto que está nesse plano está nos dois planos. Tá? Qualquer ponto que satisfaça essa equação, ele está no plano π1. Automaticamente ele está no plano π2 também. Tá? Então conclui, né? Então como o sistema acima assim, ó. Esse aqui é o sistema 1, esse aqui é o sistema 2. O sistema 2 é uma equação só, né? Então ele é equivalente à equação 2. Ou seja, resolver esse sistema 1, eu vou obter o conjunto de solução dele. Aí você vai lá no 2 e resolve a equação 2 ali. Você vai obter o conjunto de solução dessa equação. Esses conjuntos de soluções é o mesmo, tá? Tanto 1 quanto 2 tem o mesmo conjunto de solução, tá? Por isso quer dizer que eles são equivalentes. Só que dizer que um elemento é solução desse cara aqui quer dizer que ele está nesse plano, né? Está no plano π1. E dizer que ele está aqui quer dizer que ele está no plano π1 e π2.
Então todo ponto que está no plano P1 também está no plano P2 e vice-versa, tá? Então segue que P1 e P2 são iguais, tá? Vamos colocar as equações aqui também pra gente ver isso. Então o plano é x mais y mais z menos 1 igual a 0. Esse plano azul, né? O outro é 3x mais 3y mais 3z menos 3 igual a 0. Vou mudar a cor desse cara aqui, ó. Vou colocar um de azul escuro. Então, ó, dá pra ver que dá o mesmo plano. Ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso, tá? Aí, próxima aulas, a gente vai meio que a continuação dessa aula, tá? O que acontece? Quando você monta um sistema assim, usando duas equações gerais e dois planos, a gente viu, né, que essa interseção aqui deu uma reta. A interseção dos planos P1 e P2 dados por essas equações gerais, tá? Então a gente vai chamar isso aqui, ó, isso aqui é uma nova maneira de representar uma reta. Essa reta, eu posso representar ela como sendo um sistema de duas equações gerais de dois planos. Ou seja, você está vai escrever uma reta como interseção de dois planos, tá? Ou ainda, você vai representar uma reta como sendo um sistema de equações com duas equações gerais de dois planos, tá? Bom, gente, então por hoje era isso. A gente se vê na próxima aula. Até mais.